Bom, então, boa tarde mais uma vez para todos que estão nos assistindo. Agora já estamos online para todas as redes sociais do Migalhas, via Facebook, via YouTube. Então, quem estiver nos assistindo, seja pelas redes sociais, seja aqui pela plataforma, e tiver alguma dúvida, alguma ponderação, pode encaminhar as dúvidas no chat, nos comentários, que na medida do possível a gente vai trazer aqui para a discussão dos nossos especialistas. É um prazer para o Migalhas realizar esse novo webinar sobre a LGPD, né, trazer os pontos práticos da lei, que ainda vai entrar em vigor, então a gente vai tratar sobre todos esses assuntos. O webinar é realizado em parceria com o Ricker Cury Advogados. Agradeço já na pessoa da doutora Isabela, sócia, que nos auxiliou aqui na promoção do evento. Já faço um breve disclaimer aqui para quem estiver nos assistindo nas redes sociais, já deixar sua curtida, porque eu tenho certeza que o evento vai ser de altíssimo nível, compartilhar esse conteúdo, se inscrever no nosso canal, porque o Migalhas quase que diariamente realiza eventos muito relevantes. Um outro recadinho é que agora, na Semana do Advogado, a gente já parabeniza todo o nosso público, lembrando que no site nós temos desconto na livraria, desconto para quem quiser se cadastrar como correspondente. Então, acesse migalhas.com.br para ter acesso a essas informações. Sem mais delongas, eu vou apresentar aqui os nossos palestrantes e agradecer também a presença do Dr. Andrei Gutierrez, que é diretor de Relações Governamentais e Assuntos Regulatórios da IBM Brasil, já participou conosco aqui outras vezes. O Felipe Pasolini, que é CEO na Lift Tecnologia, ele atua há 15 anos com tecnologia da informação, análise de infraestrutura, tecnologia em TI e gestão estratégica empresarial. E a doutora Isabela Ricker Cury, que atua na área de direito empresarial corporativo há mais de 25 anos e é especialista em proteção de dados. A doutora Isabela que vai moderar o nosso debate, então eu já passo a palavra para a doutora Isabela. Boa tarde, eu agradeço ao Migalhas, ao Andriei, ao Felipe, parabenizo também os colegas advogados pela Semana dos Advogados, e eu introduzo o tema falando o seguinte: as penalidades previstas na LGPD envolvem desde o pagamento de multas de até 50 milhões de reais, passando por realização de auditoria na empresa pela autoridade nacional, determinação de apresentação de relatório de impacto à autoridade nacional, medidas judiciais individuais, coletivas, propostas pelo Ministério Público, por órgãos de defesa do consumidor e até associações específicas que podem vir a ser criadas especificamente para isso, com obrigação de reparação de danos. Dever de solidariedade entre todos os participantes da cadeia de tratamento dos dados, chegando à inversão do ônus da prova nos processos judiciais, que nada mais é que a empresa é que vai ter que provar que não houve dano ou que não cometeu a falha. Mas a boa notícia é que a lei prevê situações atenuantes, que podem gerar uma significativa redução das penalidades, embora essas atenuantes necessitem de regulamentação para serem medidas, e nós vamos falar bastante sobre isso nesse evento. Eu inicio a nossa conversa de hoje aconselhando, então, as empresas a estarem atentas às atenuantes, que sejam as primeiras medidas a serem tomadas na empresa, quando iniciada a implementação da proteção de dados com vistas ao cumprimento da Lei Geral de Proteção de Dados. Uma delas, uma das atenuantes que pode ser uma das primeiras medidas a ser focada pela empresa, é a demonstração da existência de política de boas práticas e de governança quanto à proteção de dados. Então, havendo algum tipo de falha, medida judicial, antes mesmo de entrar uma regulamentação da autoridade nacional, a demonstração de boa-fé pode ser feita pela comprovação da existência dessas políticas de boas práticas e de governança na empresa. A vigência da lei foi prorrogada para 26 de agosto desse ano, por ato do presidente da mesa do Congresso Nacional. De 26 de agosto em diante, a situação em torno da lei está extremamente delicada e indefinida. Então, sendo essa a introdução, eu passo a palavra para o Andriei, para que ele nos dê as linhas gerais iniciais. Excelente, Isabela, muito obrigado pelo convite. Milena, né, ao Migalhas, agradeço em nome da Milena, Isabela também,
Parabéns pela iniciativa nessa semana, que é uma semana muito importante aí, né? Originalmente, a última semana antes da data, antes da medida provisória, né, 959, que era para entrar em vigor. E como você falou, né, o cenário está, pelo menos do ponto de vista legislativo, a gente ainda está com muita insegurança jurídica quando que vai ser a data da entrada em vigor. Se vai ser votada a medida provisória 959 mantido como ela foi publicada, né, e aí prorrogaria a data de entrada em vigor lá para 3 de maio do ano que vem. Lembrando que é a data da entrada em vigor, porque as sanções administrativas teve há pouco mais de um mês e meio, por aí, cerca de 2 meses, um projeto de lei 1179, que foi votado e sancionado, e esse projeto prorrogou as sanções administrativas previstas para agosto desse ano para entrar em vigor em agosto do ano que vem. E aí todo o debate que se discute é que entrando a lei em vigor, você tem a possibilidade de outras sanções, né, que não necessariamente administrativas, você pode ter PROCONs, né, no âmbito do sistema de defesa do consumidor atuando também, usando a base legislativa, ministérios públicos, né, pode ter o próprio judiciário. Então, é importante que você busque aí uma segurança jurídica. Sobretudo, talvez o pilar fundamental é a criação da autoridade, né? Então, hoje talvez o tendão de Aquiles aí para efetiva proteção da privacidade e a segurança jurídica, né, com equilíbrio, para também garantir a inovação, seja a criação dessa Autoridade Nacional de Proteção de Dados Pessoais, né, que é que vai fazer toda a regulamentação, né, da lei, fazer todo o trabalho de orientação. Lembrando que a regulamentação, ela precisa, é um processo longo. Eu lido com reguladores no meu dia a dia. Você precisa fazer uma consulta pública ampla, aberta e restrita para a sociedade, para os setores regulados ou os setores sociais. Aqui a gente fala também de entidades de defesa de liberdade de expressão, direitos humanos, direito do consumidor, enfim. Então, depois da consulta pública, você tem que ter todo aquele trabalho de regulamentação, né, de estudo da regulamentação, e, por fim, a publicação, e aí o trabalho de educação, né, com os atores regulados, para que a gente sabe que a regulação e as sanções não são para aplicar as sanções, né? No final das contas, a regulação é para que a gente mude padrões de comportamento para que a sociedade possa avançar de maneira mais equilibrada e sustentável, protegendo direitos. Então, eu acho que esse é o... E você tocou muito bem nas boas práticas, e aí eu também não quero me estender muito, que é o elemento fundamental. A gente vê que já tem um movimento na União Europeia, né? O GDPR você já tem leis que vêm desde 1995, quando tinha a diretiva de 95, e tem mesmo uma cultura da privacidade que vem antes da década de 90. O GDPR foi fruto aí de uma tentativa de unificar essas leis, né, em todo o continente ali do bloco europeu. Ficou 2 anos, de 2016 a 2018, entrou em vigor em maio de 2018, e, em paralelo, você tem mais de 170 países que já têm as suas legislações. Talvez a mais notória delas esse ano foi a da Califórnia, que entrou em vigor em 1º de janeiro desse ano, que também é muito parecida, em alguns pontos até mais rigorosa, né, que a legislação europeia. Mas aí o fato é que essas leis vieram para ficar, né? Esse novo padrão de tratamento de dados, ele veio para ficar. Então, a gente está todo mundo aprendendo, a União Europeia está aprendendo, e estão corrigindo rota, está todo mundo fazendo consultas públicas. Então, assim, e aí eu pego o gancho na sua fala inicial, da importância das boas práticas. E aí eu acho que a gente tem que mudar o mindset. Em vez de tratar a LGPD como um tema de compliance, de conformidade, eu acho que a gente tem que tratar esses temas, né, de privacidade e proteção de dados como um tema de accountability, né? Cada vez mais accountability e menos conformidade. Por quê? O accountability, né, que é um termo que nem tem no português, mas eu acho ele muito rico, que ele pressupõe não só a conformidade, mas a responsabilização. Eu me sinto responsável por uma atuação que eu vou ter na sociedade que pode ter um certo efeito. Então, eu vou, como responsável, que eu reconheço que eu sou,
eu vou adotar as boas práticas, né, de maneira ética, de maneira transparente, né, para que eu possa fazer o melhor que eu posso fazer, mesmo que a lei não exija isso. E eu acho que esse é um ponto importante. Se você tiver uma boa prática de governança, de segurança da informação, que a lei ainda não exige, um exemplo, criptografia. E a gente fez uma discussão quando saiu o LGPD para que a criptografia não entrasse na lei, porque muda. Hoje a gente sabe que é o padrão mais avançado, amanhã a gente não sabe. Então, ela vai estar no nível infralegal de uma portaria da NPD. Mas a gente já sabe que, se hoje ela não é obrigatória, até que saia, né, a regulamentação, a gente sabe que é a melhor prática. Vamos adotar, né, ao invés de ficar naquela margem, se a lei não exigir, eu não vou avançar. Então, a gente já sabe as boas práticas, né? A gente já tem os exemplos, sobretudo de governança, de segurança da informação, que eles estão aí, né? Estão aí, a gente já aprendeu as lições lá fora, a gente sabe que isso vai vir para cá, então vamos se adiantar, né? E vamos fazer a nossa parte. Eu acho que você colocou bem, e a lei traz isso, essa previsibilidade, né? Para que todos possam fazer a sua parte, independente disso ser um atenuante ou não, né, das sanções lá na frente. Felizmente, a gente conseguiu que fosse incluído e seja um atenuante, mas é importante todo mundo assumir a sua responsabilidade social, e eu diria a responsabilidade algorítmica, né? Todas as empresas têm que entender que a gente cada vez mais, todos os setores vai se digitalizar, eles vão se transformar digitalmente. Então, a gente tem que começar a trabalhar a responsabilidade ambiental, é muito forte, a responsabilidade social, e cada vez mais também inserir no nível das organizações a responsabilidade algorítmica, que pressupõe aí, sobretudo, esse padrão de agir focado no accountability. Enfim, eu não vou me estender para que a gente possa fazer o debate, avançar nas perguntas, mas agradeço mais uma vez o convite. Essa seria aqui os meus comentários iniciais. Andrei, você deu aí uma boa lição de cada um fazer a sua parte para a melhoria do mundo, né? Não importa se tem ou se não tem uma lei obrigando. É isso aí. Bacana a gente inspirar todo mundo com isso. Felipe, quais seriam as suas primeiras palavras, o recado que você quer dar inicial aí sobre o assunto na tua área de tecnologia da informação? Primeiramente, agradecer você, Isabela, e o Migalhas pelo convite, de estar participando sobre essa temática que ela, de certa forma, vai ser transformadora no mundo corporativo, né? Principalmente para o cenário de tecnologia, que é a qual eu navego. Vocês falaram muito bem sobre várias temáticas, vários pontos, né? Então, a gente passou aqui por insegurança jurídica, a gente passou pelo processo de adequação, né? Algumas questões ainda que estão em debates, né? Se tem a formação da agência, enfim. O que eu quero trazer nessa hora à frente que a gente tem de debate é um pouco a visão lá da ponta, né? Do relacionamento que a gente está tendo com os empreendedores e como está a cabeça deles nesse momento, né? Eles são bombardeados por informações relativas ao LGPD, então existe soluções milagrosas para adequação de LGPD com formulários rápidos na internet, esteja adequado em 15 dias, né? Então, aparece de tudo para essas pessoas, independente do porte da empresa. Então, o que a gente vê lá na ponta é um pouco do empreendedor perdido, né? Além disso, nós temos toda essa questão da pandemia que agrava a situação, né? Os negócios, de uma maneira geral, eles estão conturbados, né? Então, muitos empreendedores, muitos empresários estão visando manter as atividades, e a gente sabe que uma adequação à LGPD ela tem certo custo, né? Você precisa de especialistas nas áreas jurídicas e tecnológicas. Às vezes o time de TI interno dessas empresas não tem a capacidade para levar a questão à frente, assim como o jurídico. Então você precisa de um apoio externo, você precisa de uma preparação. A gente vê também no mercado a alta gestão não assumindo o compromisso com a LGPD, né? Tem em alguns casos, né, algumas empresas que descobrem, com o início do trabalho da LGPD, que existem dados críticos sendo tratados ou transferem a responsabilidade para terceiros. Enfim, nós temos um cenário conturbado, né? O Andrei comentou sobre algumas... A gente tem a lei da Caroline Dickmann, que trata algumas coisas. Nós temos as ISOs também, de segurança da informação, que já elevam um pouco um patamar de segurança.
mas o que a gente vê na ponta muitas vezes é um despreparo dos times de TI, despreparo jurídico nessa questão, né? Então, o avanço disso, ele tende a ser complexo, né? Eu acredito que é um papel tanto dos juristas quanto dos times de tecnologia de uma conscientização, de um trabalho cauteloso, com cuidado, de um envolvimento de toda a organização para que a gente possa ser efetivo nisso, né? O Andrei também comentou, existe coisas sendo alteradas no meio do caminho, fala-se de DPO, depois não fala-se de DPO, fala-se de agência, depois não fala-se de agência, se a multa entra agora ou entra depois, então tudo isso causa uma segurança muito grande, né, que acaba afetando o empreendedor na ponta. Então, eu acredito que ainda a gente tem bastante a debater sobre isso, e talvez é um pouco do que eu vou trazer à frente aí. Obrigado, Isabela. Obrigado, pessoal. Obrigada, Felipe. Por falar nisso, então, eu gostaria de perguntar para o Andrei como as organizações podem fazer conformidade num cenário que não tem regulamentação, o que é possível fazer e como? Ótimo ponto, Isabela. A gente vê a lei, você já tem os princípios, né? Os princípios são muito claros, né? Os princípios da lei. Eu acho que eu vejo aí quando a gente fala da conformidade, né? Até na Associação Brasileira das Empresas de Software a gente tem da qual a gente faz parte. Você tem um auto-assessment, né? Um questionário de autoavaliação, onde as empresas, as organizações podem ver se estão o quão elas estariam em conformidade ou não, né? O grau de dificuldade. E aí é uma questão de autodeclaração, né? Mais de 1.000 empresas já responderam o questionário para fazer sua avaliação e mais de 60% avaliam que não estariam em condições de estar em conformidade caso a lei entrasse em vigor esse ano. E aí eu fui ver os dados, eu falei, poxa, mas o que me chama a atenção é que 40% das empresas acreditam que vão estar em conformidade, né? Mas em conformidade com o quê? Né? Então, aí eu comecei a fazer essa reflexão. Eu acho que o trabalho total de conformidade, primeiro, não dá para fazer. Né? Se alguém falar que é possível, não vai ser, porque o que eu acredito, né, que o mercado tem feito se espelhado no que já tem sido feito lá fora, sobretudo na União Europeia, e traduzido isso para cá em termos de boas práticas. Aí eu dou um exemplo claro. Quando você vai contratar um fornecedor de fora do país, que não é do seu grupo econômico, enfim, você tem algumas bases legais para você passar esse dado para fora do país, né? Para o dado de um titular aqui no Brasil poder sair do Brasil. E, geralmente, uma das práticas muito comuns são os contratos padrão, né? Então, você tem as cláusulas contratuais padrão e você inclui essas cláusulas no contrato. Ok, mas essas cláusulas não foram definidas ainda pela autoridade brasileira. Então, eu conheço muita organização que, na ausência de cláusulas contratuais padrão, querem avançar no trabalho de conformidade e estão adotando as cláusulas da União Europeia, dando um Ctrl+C, Ctrl+V e falando, olha, lá na frente, se eu for acusado, eu posso falar que usei as melhores práticas, não fiquei parado. Mas isso tem um custo até financeiro, que ninguém vai garantir que depois a ANPD vai usar as mesmas cláusulas. Então, uma vez que a ANPD definir quais vão ser as cláusulas contratuais padrão, né, você talvez tenha que renegociar todos os contratos com os fornecedores lá de fora. Né, isso tem um custo. Bom, esse é um exemplo, mas aí, para pegar o gancho na sua pergunta, eu acho que e aí isso na semana passada me acendeu essa luz. Eu estava respondendo uma entrevista, né, alguns questionários sobre o custo de adequação. E a repórter me perguntava qual é o custo de adequação que uma empresa pode ter com a LGPD. Aí eu sentei e falei, pô, qual é o custo? Conversei com um colega, com outro, de uma empresa, de outro. E aí depende, é muito relativo, né, a questão do custo. E aí o que me acendeu, e de fato eu tenho cada vez mais certeza, é que o próprio conceito de transformação digital, né, a maturidade de uma organização na transformação, vai ter sim que incorporar elementos que essas leis estão trazendo, e a LGPD está trazendo, como a segurança de dados, a governança de dados, né, a transparência em termos de privacidade,
Ou seja, uma vez que o dado entra na sua organização, como é que você está guardando esse dado? Quem tem acesso a esse dado? Quais parceiros seus têm acesso a esse dado? Eu acho que é muito importante. A LGPD e essas leis, elas trazem a obrigatoriedade de uma trilha auditável de todo o ciclo de vida do dado. Você tem que... Aí eu gosto de uma frase que eu sempre uso, não basta você estar em conformidade, você tem que provar que você está em conformidade. Então, isso aí, no cenário de uma maturidade da transformação digital, você consegue. Se você consegue ter toda a segurança, todos os processos bem feitos, né, a governança mapeada, né, gatilhos de segurança, né, com planos de contingência, caso você tenha eventuais vazamentos, né, um usuário não autorizado foi acessar um dado, você consegue bloquear aquilo na hora, ter um due diligence para garantir que aquele dado não vaze, né, para fora da organização, para saber o que aconteceu, por que aquele funcionário, né, ou aquele colaborador precisou daquele dado. Então, você tem uma série de medidas de governança e segurança da informação e que já estão, na minha opinião, acho que já vão estar cada vez mais imbricados nesse conceito de maturidade da transformação digital. Até então, como que você assistia, né, como se fosse uma espécie de uma corrida às empresas, às organizações, de maneira geral, pública e privada, olhando como digitalizar os seus processos, né, os seus produtos. Mas você não via necessariamente todas olhando com a mesma preocupação para esses elementos de segurança e de governança. Fruto dessa ausência dessa preocupação que a gente está vendo, né, esses vazamentos de dados que a gente vê hoje, frutos, né, do legado daquela transformação digital que aconteceu naquele momento. Então, a gente está, né, e aí o Felipe provavelmente vai ter muito mais elemento que eu para discorrer sobre esse tema, a gente está reavaliando o conceito de maturidade da transformação digital. Então, essas boas práticas, elas vieram para ficar. Então, aí tem alguns elementos que vão depender de uma definição da NPD. Aí tem mais de 50 itens, né? A gente pega, e aí a gente pode discorrer mais sobre eles. Qual é o conceito de anonimização? Também não está definido. Anonimização é algo que não pode ser revertido por uma técnica razoável. Então, tem um conceito de razoabilidade. Mas qual que é o razoável? Não foi definido. Quantas horas você tem que informar a autoridade se tiver um vazamento de dados? Não é um prazo razoável. Na União Europeia são 72 horas. Isso, dependendo disso, você faz todo o seu plano de contingência com gatilhos automáticos, enfim, né, para fazer a informação circular internamente. Os contratos, né, cláusula contratual padrão, enfim, você tem uma série de elementos que precisam ser regulamentados. Outro elemento que é muito importante é a questão de contribuição previdenciária, né? Você tem legislações que a legislação obriga que você guarde os dados de contribuição previdenciária por 8 anos, mas você tem jurisprudência que já deu ganho de caso de uma empresa no 10º ano. E aí é preciso que você tenha a NPD para dizer, olha, organizações, vocês vão guardar os dados dos funcionários previdenciários, né, que já foram afastados, por 8 ou 10 anos. Porque se você guardar por 10, você está de acordo com a jurisprudência, mas você pode ter um problema, né, com a NPD, porque você guardou dado por um período além da lei. Se você guardar de menos, você está em conformidade com a lei, porque a base legal é essa, mas você pode ter uma ação na Justiça do Trabalho para ter que pagar aqueles dados que você eventualmente não pagou, não conseguiu comprovar. Então, são vários pontos que você precisa ter uma definição. Mas o caminho geral, eu acho que já está traçado, né? A gente sabe qual é a rota, né? Enfim, e dá para fazer muita coisa. Andrei, até posso fazer um comentário em cima da sua fala, que eu acho que é bem pertinente. Eu estava fazendo uma reflexão sobre isso. A LGPD ela vai vir mais ou menos como a pandemia, né? Nessa questão de transformação digital. A pandemia ela acelerou parte da transformação digital das empresas. E eu entendo que a Lei Geral de Proteção de Dados também, porque você vai ter um olhar para dentro da organização para encontrar as melhores saídas para tratar dado. Mas isso envolve tecnologia, isso envolve melhoria de processo, tem muitas questões que são favoráveis quando você está falando de LGPD. Isso vai te dar ganhos
com agilidade, inovação, melhoria em fluxo e processos, né, oportunidade de novos mercados, melhoria de parcerias, né, acesso a outros mercados pela questão de uma boa aplicabilidade de governança corporativa, e também uma boa visão com investidores, né? Já ligado um pouco com startups ou empresas, né, de médio e grande porte tentando escalar. Então, eu entendo que a LGPD ela vem para acelerar também essa questão de transformação digital. Então, é muita tecnologia envolvida em alguns aspectos para que a gente possa ter essa maturidade. Por falar nisso, Felipe, conta para a gente, então, por que envolver o time de tecnologia na adequação? Olha, esse é um ponto importante. O time de tecnologia dentro das organizações ele tem um papel fundamental hoje, né? A gente está falando de transformação digital, né? Dessa revolução digital. As empresas hoje têm a base tecnológica muito forte e muitas vezes quem detém boa parte da informação, como os dados são tratados, é o time de tecnologia. Então, a gente passou do momento que o time de tecnologia era a rapaziada que consertava computador, né, que estava mais no CPD lá trancafiado, né? Hoje o time de tecnologia ele é parte fundamental para o desenvolvimento do negócio. Então, dentro desse contexto, eu entendo que a tecnologia ela tem que ser protagonista em alguns aspectos, né? Quando a gente está falando de LGPD, a gente está falando de um trabalho jurídico, um trabalho tecnológico, né? Então, faz muito sentido para que os profissionais, né, de TI eles sejam ouvidos, né? O profissional de TI que está lá dentro da tua organização, passando por todos os processos, atendendo todos os setores, ele tem uma visão muito boa dos fluxos, de como as coisas ocorrem. Então, quando a gente entra em determinados ambientes, né, falando um pouco sobre essa questão de trabalho de segurança da informação, a gente trabalha muito com o time de TI, e eles, o pessoal lá dentro tem uma visão muito boa do ambiente e consegue se relacionar com a alta gestão, com os setores, com os líderes, então o trabalho fica um pouco mais suave, né? Então é importante, é fundamental a presença, né, de um membro de TI ou mais dentro desse comitê de LGPD, provavelmente que vai ser instaurado dentro da organização. Esse aí é um exemplo de interdisciplinaridade que a normatização traz para a gente. Até parando de falar de normatização, falando mais do que o Andrei disse, da necessidade que se tem de contribuir com a melhoria da sociedade, falar diretamente em proteção de dados, né? Porque você envolve TI, você envolve governança corporativa, você envolve os boards das empresas, tem que envolver o RH, né? A quantidade avassaladora de currículos que as empresas têm acumulados, de candidatos que chegaram. Então, preocupa bastante, inicialmente, a questão dos bancos de dados, não só digitais, físicos também, antigos, de empresas, tanto faz se pequenas, médias, grandes e multinacionais, empresas que existem há muitos anos, antes mesmo de vir a era digital, que tem a papelada toda guardada por muito mais tempo do que a questão da prescrição e decadência, né? Então, preocupa essa questão dos bancos de dados antigos, ainda não descartados. E sobre isso, eu destaco aqui que a lei traz um dispositivo interessante, que é o artigo 63, que apazigua um pouco a nossa alma sobre essa preocupação imensa do monstro que são os bancos de dados antigos. O que eu vou fazer com aquilo? Eu não vou terminar de tratar aquilo nunca. E aí eu vou desviar meu foco dos novos. Né? O artigo 63 diz: a autoridade nacional estabelecerá normas sobre adequação progressiva dos bancos de dados constituídos até a entrada em vigor da lei, né? E considerará a complexidade das operações de tratamento e a natureza de dados. Então, a lei dá esse norte para a autoridade nacional, quando for regulamentar, verificar e classificar os tipos de situações dentro das empresas, complexidade da operação, complexidade do tratamento do que já existe, natureza dos dados que já existem, o tamanho da empresa, né? E aí eu pergunto para o Andrei, eu tive conhecimento da Frente Empresarial em defesa da LGPD e da segurança jurídica. O que tem sido feito quanto a isso e quanto aos vários projetos de lei municipal e estadual, com a pretensão de criar várias autoridades para regulamentar o mesmo tema?
Ótimo ponto, Isabela. Bom, a Frente Empresarial em Defesa da LGPD e da Segurança Jurídica é uma frente que iniciou com a Associação Brasileira das Empresas de Software, hoje já está com mais de 30 entidades, para ser exato, se eu não me engano, acho que 36 agora, entidades empresariais dos mais diferentes setores, da área do comércio físico, comércio digital, empresas da área de tecnologia, de administração de condomínios, de shopping centers, que mais? Todo o pessoal de comunicação também está participando, profissionais de privacidade. E a ideia é que se avance na defesa da LGPD, mas com segurança jurídica. Então, e esse ponto que você trouxe é muito importante. A gente ainda tem alguns elementos para que você tenha aí uma finalização, né, do que o deputado Orlando Silva, que foi o relator da LGPD, ele chama de o arcabouço regulatório, o arcabouço legislativo da LGPD. Então, para que a gente tenha o arcabouço legislativo da LGPD, ainda falta a votação de uma proposta de emenda constitucional do ano passado, que está para ser votada no plenário da Câmara, está parada lá agora, desde que começou a pandemia, e chama a PEC 17, e ela é muito interessante, porque ela eleva a proteção de dados a um direito constitucional, ali no rol dos direitos constitucionais. Entendo que a votação do STF, quando teve aí a discussão sobre o compartilhamento de dados, né, da MP do presidente Bolsonaro, que possibilitava o compartilhamento de dados das teles com o IBGE, né, nessa votação do STF, você já teve uma certa constitucionalização, né, de proteção de dados como direito fundamental por meio da jurisprudência. Mas a PEC vai, via Congresso, incluir isso, incluir um segundo elemento, que é a exclusividade da União em regulamentar a proteção de dados pessoais. Por que isso é importante? Porque para que você tenha uma só lei no Brasil que regulamente o tratamento e a coleta, o uso de dados pessoais, uma só autoridade que é o interlocutor, que todas as organizações públicas ou privadas vai dialogar, né? Então você traz homogeneidade. Você imagina num país como o Brasil, que queira, sei lá, exportar serviços de tecnologia, ou uma empresa lá de fora que quer colocar sua tecnologia aqui, ou, né, determinadas empresas querem ter acesso a uma tecnologia lá de fora, se você tiver que dialogar com cada entidade, cada regulação estadual, né, ou até regulações e autoridades municipais, você vai ficar, né, impossível. Né? E você imagina se essas autoridades também puderem, e a gente tem hoje, eu não sei quantos está, mas até onde eu contei já tinha 14 projetos de lei estaduais ou municipais. Aliás, hoje, se eu não me engano, ou ontem, hoje, o Distrito Federal, o governador do Distrito Federal vetou também a criação de uma autoridade do Distrito Federal. Estava previsto para ser criada, passou na Câmara e o governador vetou, se não me engano, acho que foi ontem. Então, é importante que você tenha uma só autoridade. E aí a PEC 17, o que ela traz também? Ela traz a questão da autonomia da autoridade. A gente sabe que é importantíssimo que essa futura autoridade ela venha a ter também autonomia no rol aí das autarquias especiais, né, como as agências regulatórias, que gozam também de autonomia administrativa, financeira, né, algumas autonomia funcional. A NPD, do jeito que ela ficou hoje, ela está embaixo da administração direta, embaixo da presidência da República. Né? O ano passado, o Congresso colocou alguns dispositivos até para você ter um maior controle social, como, por exemplo, a necessidade de aprovação do nome dos diretores pelo Senado Federal. Esse é um dos critérios, mas ela ainda não é autônoma. Então, essa frente empresarial, em defesa da LGPD e da segurança jurídica, defende a votação dessa PEC 17 e defende também a criação imediata da autoridade. Né? A gente precisa que tenha autoridade para que a lei possa entrar em vigor. Então, é um debate que tem sido feito sobre a prorrogação ou não da entrada em vigor. A frente acha que é importante que se prorrogue, pelo menos nesse prazo aí que está na medida provisória inicial de 3 de maio, para que a autoridade seja criada antes disso, para que a PEC 17 seja votada antes disso, e aí você tenha o arcabouço legislativo
e institucional para proteger a privacidade e para garantir a segurança jurídica para o cidadão, para o consumidor e para as organizações públicas e privadas que vão precisar dessa orientação na regulamentação, né, ou nas orientações que vão ser necessárias para esse trabalho de conformidade. Olha, Andrei, vendo isso, escutando o que você está comentando e contando para a gente, eu acho que até o Felipe deve ter ficado com essa pergunta em mente agora. Me parece que não estamos maduros para a entrada em vigor dessa lei. O que vocês dois acham disso? Andrei, tu começa? Vamos lá. Ordem alfabética? Vai. Não, do ponto de vista, foi o que eu mencionei, do ponto de vista nacional, o país não está maduro. Porque se a autoridade tivesse sido criada pelo menos há uns 10 meses antes da lei entrar em vigor, eu diria, estamos maduros, e com a PEC 17 aprovada, né, se a autoridade tivesse, estamos a meio caminho de estar maduros. Com a PEC 17 aprovada, estamos no caminho. Por quê? As organizações, eu acho que é a curva de aprendizagem, né? Eu acho que é o início de um ponto, de um turning point, aí, de uma mudança de cultura. Isso aí não é feito da noite para o dia, né? Então, eu até tenho um colega que no dia que o GDPR entrou em vigor, lá na semana, uma semana antes ele estava lá na Itália, e ele teve com o responsável da autoridade italiana, né? E ele falou, e aí, as empresas, vocês já estão preparados para a entrada em vigor do GDPR? E aí eles estavam até num restaurante, né? Diz que o italiano tomou um gole de vinho, não respondeu, olhou para ele e falou, cada vez mais. Então, eu acho que a resposta nacionalmente, precisa ser avançado na questão para que o Brasil possa estar maduro e automaticamente as organizações públicas e privadas também, é preciso que você avance, né, na legislação, no arcabouço legislativo e na institucionalização, na proteção institucional, que é a autoridade. Aí eu entendo, a questão das organizações, elas vão estar prontas? A resposta é cada vez mais, fazendo sempre a lição de casa, com as boas práticas, avançando, até porque as regulações, elas vão mudar, tá todo mundo... E aí, quando eu menciono, né, que é preciso focar no accountability, é porque o legislador ele também está mudando. Então, muito curva de tentativa e erro. É lógico que não dá para errar. Então, muitas vezes, o legislador ele é mais conservador ainda, né? Mas a sociedade está aprendendo conjuntamente como avançar e da melhor maneira possível para ter inovação, proteção de dados e desenvolvimento sustentável. E aí a discussão toda em relação... né, a questão de tratamento de dados de saúde, dados sensíveis, na União Europeia, sobretudo, por conta da pandemia, está trazendo isso. Você teve vários debates se precisaria ou não, né, revisar alguns dispositivos do GDPR ou não, ou ter interpretações, né, da autoridade que possibilitasse, né, um tratamento privilegiado de interesses vitais e coletivos, né, em detrimento de interesses individuais, ou como conciliar, né, essas duas pontas, mas isso tudo é reflexo, entendo eu, dessa curva de aprendizagem coletiva, né? Estamos cada vez mais preparados, né, e devemos estar cada vez mais preparados para ter um desenvolvimento econômico e social baseado em dados, mas que respeite a privacidade aí e os direitos dos cidadãos. Até ontem as pessoas nem sabiam que tinham direito à proteção de dados. Estamos todos aprendendo. Ele pontuou muito bem no aspecto geral. Eu acho que nunca se falou tanto em tratamento de dado quanto nos últimos 2 anos, né? A temática ela está muito latente, está muito à tona. Então, acredito que a maturidade ela vem com o tempo mesmo. E aí isso favorece os negócios, favorece as construções todas que precisam ser feitas, né? Exatamente. E o Felipe, quais os impactos nos ambientes de TI corporativas com a LGPD? Na prática, eles de certa forma são grandes, porque entenda, né? A
gente tem, o André ele comentou isso sobre a questão de maturidade, até de manhã nós estávamos falando isso na call de alinhamento, que cada cenário, cada ambiente, ele está no nível de maturidade diferente. Então, as empresas que já estão com um pezinho na transformação digital, ou já tinham uma boa governança, né, da organização, e já envolvendo tecnologia, elas estão um pé à frente. Então, eu acho que cada caso é um caso, né? Então, algumas demandas vão ser maiores para o setor de tecnologia, como não para outras, né? Porque eu entendo que cada organização ela tem uma tratativa, um trabalho diferente, né? Então, a gente vive num universo de infinitos ERPs, infinitas tecnologias sendo empregadas, né? Então, tudo isso passa por esse time de TI. Então, o consumo desse time de TI provavelmente vai ser grande, né? Então, eu entendo que, de uma maneira geral, a gente terá um impacto relativo. Mas, para quem estava mais preparado com a situação, já estava vendo, tinha time de segurança interno já trabalhando, tende a não ser tão caótico, né? Então, é muito na questão de maturidade de negócio mesmo, Isabela, na minha visão. Desde a criação dentro do time de TI corporativo de comitê específico para proteção de dados, talvez. Exato, talvez um especialista, que aí aqui a gente entra numa seara, eu posso até introduzir um pouco a minha fala, expandir ela, ao apoio terceirizado, né? Porque em muitos casos esses times de TI eles já estão tão envolvidos no ambiente, né, de uma forma a sustentar a operação, que mais uma demanda de segurança ou o compliance, né, o envolvimento do compliance de tecnologia ao negócio, é uma carga alta. Então, ou você aumenta esse time de TI, ou você busca empresas especializadas, ou faz um BPO específico de determinada área dentro da tecnologia. Então, eu acredito que seja uma construção, né? Você faz uma análise e entende como o teu negócio está encaixado, né? Isso passa muito pela maturidade de tecnologia da empresa. Eu vou entrar um pouco aqui na discussão, o debate está ótimo, eu estou adorando, mas como jornalista, então eu vou agora puxar um pouco para a área jurídica mesmo, então direcionar a pergunta para a doutora Isabela. Doutora Isabela, como é que fica o consentimento das empresas? Ele pode ter um modelo padrão? Eu posso usar um modelo da internet? Cada empresa ela deve ter o seu próprio modelo de consentimento? Como que fica essa questão para as empresas se adequarem? Milena, perfeita essa pergunta. As regras da lei são aplicáveis a todos os tipos de negócio. Então, teoricamente, se pode pensar o uso de modelos, mas eu realmente não aconselho o uso de modelos, nem mesmo dentro da mesma empresa. A gente já tem histórico, inclusive no Poder Judiciário brasileiro, de interpretação com maus olhos e restritiva de qualquer tipo de adesão. E aqui nós estamos falando de direitos humanos, né, proteção de dados, sensíveis ou não, e cada dado vai ter um tratamento diferente dentro da empresa. Por exemplo, os dados de candidatos que enviaram currículo para RH não vão ter o mesmo tratamento dos dados de um paciente de laboratório que forneceu essas informações para poder fazer exames. Então, sim, existem questões mínimas que devem obrigatoriamente constar em todos os termos de consentimento, mesmo ainda não havendo regulamentação. O Andrei falou claramente, né, ao que tudo indica, e daqui a pouco eu vou perguntar para ele sobre os bastidores, ao que tudo indica, dentro da regulamentação que virá, teremos modelos de cláusulas, né? Então, questões mínimas que podem constar em todos os consentimentos, só que adaptados para cada tipo de caso. O consentimento deve ser escrito, em todos os casos, ou por um meio que demonstre manifestação da vontade do titular, que seriam formas dinâmicas pela internet. Quando for dado, o consentimento for dado em contrato, juntamente com outras disposições do negócio, deve constar numa cláusula destacada das demais. O quanto mais puder evitar de incluir o consentimento num contrato, é melhor fazer o consentimento em separado, para que possa se ter certeza de que a pessoa ou a empresa que deu o consentimento puderam analisar o que vai realmente ser feito com aquele dado. Né? É ilegal o tratamento de dados pessoais feitos a partir de consentimento incompleto, falho, sem manifestação expressa e inequívoca da vontade. Então, o uso de modelos vai diretamente nesse alvo do risco de esse tratamento
ter sido feito a partir de um consentimento incompleto ou falho. Por isso que a gente... E esse tipo de autorização de consentimento falho, ou obtido sem as devidas atenções e a certeza de que a empresa ou a pessoa que está dando o consentimento tem certeza dos efeitos disso, a própria lei diz que é nulo. Então, autorizações genéricas são nulas. A chance de utilizar um consentimento modelo genérico, igual para todos os setores da empresa, igual para todos os tipos de tratamento, a chance disso ser considerado uma autorização genérica são enormes e, consequentemente, nulas, né? E aí eu gostaria de saber do Andrei justamente o que ele traz para a gente dos bastidores da legislação, da questão da formação da autoridade nacional. Maravilha, Isabela. Eu acho que é importante, a autoridade, né? Muita gente fala, poxa, o que está faltando, né? Então, a gente acompanhou durante o último ano, desde julho, se não me engano, 9 de julho do ano passado, quando foi aprovada aí a MP 869, agora eu não me recordo, que era a medida provisória do presidente Temer, né, de 28 de dezembro de 2018, que criava, né, a autoridade. Ele tinha vetado, na época, essa autoridade, para a gente, ele prometeu que ele ia publicar algo. Eu já nem esperava mais. No dia 28, quase no ano novo, antes dele terminar o mandato, ele publicou essa medida provisória. E aí o Congresso avaliou no primeiro semestre de 18 e aprovou, se eu não me engano, 9 de julho, que foi sancionada já pelo presidente Bolsonaro, essa medida provisória, autorizando a criação da autoridade. O que está faltando? Falta hoje, e aí durante todo esse período, o Ministério da Economia, a Presidência da República fez estudos de como fazer isso, né? Custo, pessoal, benchmark internacional e etc. E aí chegaram, eles já têm um modelo de decreto presidencial, né? Não sei em que pé que está isso, eles ainda não abriram, não divulgaram, mas o que a gente sabe é que seria uma autoridade muito enxuta, com algo em torno de menos de 40 funcionários, né? A gente sabe que pela lei seriam DAS 5, se eu não me engano, que é um nível da carreira da administração pública, né? Dos diretores, são 5 diretores que vão ter que ser indicados pelo presidente da República e depois aprovados pelo Senado Federal. E até onde escuto, e o que tem sido feito cobrança, né, por parte aí de todo o setor empresarial, sobretudo pela Frente Empresarial em Defesa aí da LGPD, é que se publique esse decreto, né, já estruturando a autoridade, né, a gente já está aguardando o decreto desde julho do ano passado, acho que já deve ter tido um tempo para eles fazerem as análises, enfim, e que pelo menos sejam encaminhados 5 nomes, né, para o Senado Federal, para que o Senado possa analisar, né? Então aí você também tem entidades empresariais que já fizeram, né, cartas orientando que esses nomes tenham que ser nomes técnicos, né? E a gente discutiu aqui que o tema é multidisciplinar, então esses diretores têm que ter também o conhecimento multidisciplinar, porque eles vão regulamentar um tema que passa aí por direitos, né, direitos do cidadão, por direitos do consumidor, passa por, né, transformação digital, segurança da informação, enfim, é uma gama muito vasta. E isso precisa ser aí alinhado com o Senado Federal. Então, o que a gente escuta é que tem uma fila de indicações aguardando serem votadas no Senado, enfim, que o tema... a própria crise política estaria aí dificultando o andamento desse tema. Mas fato é que o Brasil não pode mais esperar, né? Então, eu acho que você tem vários... e é muito importante que o setor empresarial agora, e as diferentes organizações da sociedade, não só empresarial, mas do setor público, né, da sociedade civil, façam esse diálogo aí com os poderes, com as autoridades, o poder executivo, o poder legislativo, para que a gente avance nisso o mais rápido possível. Enfim, necessita dessa publicação do decreto, né, que aí eles já começam a estruturar. A gente sabe que, na medida provisória que foi aprovada, ele vai ficar embaixo da Presidência da República, então, muito provavelmente vão ser funcionários já de carreira, funcionários que já estão, né, na
administração pública que vão ser realocados, devem contratar esses 5 diretores, né, que vão ter que ser aprovados pelo Senado, e aí você começa esse trabalho. Tem um conselho consultivo, que também vai ter que ser discutido qual é o regimento, como é que vai funcionar, mas já tem quais são, né, as diferentes organizações que vão estar representadas. Você já tem uma indicação de o que vai ser o Conselho Consultivo. Agora eu não me recordo, são 23 ou 27 membros, né, do governo e do lado, tanto do setor privado, né, da sociedade civil, você já tem uma previsão. Mas você precisa ser definido. Sei lá, por exemplo, tem 3 representantes das confederações sindicais patronais, mas a gente tem muito mais que 3 confederações. Quais que vão ser representadas, né? Qual vai ser o critério de escolha? Então, você também tem essa discussão. Tem 2 cadeiras para o Conselho de entidades representativas do setor de tratamento de dados. Mas quais são essas entidades? São as entidades de tecnologia? São as entidades financeiras que também tratam dados, né? Então, você também tem que discutir e vai ter que avançar também na composição do Conselho. Então, enfim, esse é o ponto, o pleito, né? Do ponto de vista da medida 959, tem uma discussão muito intensa no Congresso, agora, para que ela seja eventualmente incluída na pauta dessa semana. Na semana passada, o relator publicou o relatório dele, no qual esse relatório ele retirou o artigo que prorrogaria a vigência da LGPD para maio do ano que vem. Então, se for, né, aprovado o relatório como o relator apresentou na semana passada, a LGPD já entraria em vigor na data original dela, que seria aí 16, agora não me recordo, 16 de agosto. Mas como a medida provisória vai até o dia 26 de agosto desse ano, o termo que eles usam é caduca, ela perde a vigência, então aí valeria a partir do dia 26, 27, a data original da LGPD. Então, tem esse cenário. Se a medida provisória for votada até o dia 27, pode ser que se prorrogue para 3 de maio ou qualquer outra data que o Congresso decidiu, o Congresso soberano. Se ela não for aprovada ou, né, votada antes disso e excluído o artigo da prorrogação, aí a LGPD entraria em vigor antes disso. Então, esse mês vai ser um mês crucial aí para a gente acompanhar, participar dos debates, né, e para ver como é que vai ficar, sobretudo, a entrada em vigor da lei. Mas eu acho que segue, né, todo o pleito setorial, empresarial que a gente vê pela criação da autoridade, pela votação da PEC 17. Esse é um tema em aberto que eu entendo que vai seguir aí pelos próximos meses. Eu vejo todas as barreiras que você acabou de explicar sobre a formatação dos órgãos que vão compor a autoridade nacional. Aí eu fico curiosa para saber se existe alguma possibilidade de alteração na LGPD para afastar esse tipo de situação, como a questão da escolha de sindicatos, porque esse tipo de situação simplesmente impede a formação de todos os órgãos para compor a autoridade. E se a gente não tiver autoridade, a gente vai ter insegurança jurídica com relação às alterações que precisam ser feitas nos documentos das empresas, nas TIs das empresas, né? E aí eu pergunto para o Felipe, quais são as barreiras que vocês estão enfrentando ao levantar a temática para os clientes? A principal barreira é a conscientização da gestão, da alta gestão, Isabela. Como eu comentei no início, um pouco da minha fala, a pandemia ela mudou um pouco o cenário, né, geral de relacionamento com as empresas, né? Então, a gente ainda está em uma situação ainda complexa e grave com a questão da pandemia. Tem muitos empresários colocando as decisões à frente, principalmente em que envolve custo. Isso é uma questão, né, uma barreira forte, que é investimento, né, nessa questão, né? Então, quando a gente fala naquilo que a gente havia comentado sobre maturidade, algumas empresas estão mais à frente, tendem a investir menos, né? E algumas empresas estão atrás, tendem a investir mais, isso já causa um determinado impacto na prática, né?
De certa forma, também, outro ponto que a gente tem é essa questão da conscientização da autogestão, como eu comentei, o entendimento realmente, né? Às vezes o escritório jurídico que apoia não faz a abordagem correta, né? Não explica os impactos legais que aquele negócio tende a sofrer pela questão das implicações com a LGPD. Tecnologicamente, a gente consegue chegar, conversar, mas as coisas precisam convergir. A gente já tem cenários, né, que nós estamos muito avançados nas questões de tecnologia, mas estamos parados pela questão jurídica que precisa caminhar junto. Então, há um conflito de entendimento, né? Então, as maiores barreiras vêm nessa questão da conscientização, que a gente tenta, né, uma educação corporativa. Nós temos uma parceria, você sabe como a gente vem enfrentando alguns pontos nesse sentido, né? Então, ao meu ver, essa barreira da auto-organização, o entendimento e estar aberto para o debate, para o diálogo, que vem dificultando as coisas. Posso pegar um gancho aqui na fala do Felipe? Ele trouxe isso em diferentes momentos, eu acho que é extremamente importante, eu vejo isso. A questão da privacidade, ela tem que entrar na estratégia das organizações. Exatamente. Então, assim, e muita gente discute, o privacy by design, o security by default, não adianta, e aí isso aí é importante a gente discutir privacy by default, privacy by design, security by default, né, desde a concepção, mas não adianta você ter o melhor produto do mundo, ter o melhor sistema de segurança do mundo, se a estratégia ela já é eticamente condenável lá do início, que foi lá da base, lá do modelo de negócio. Exatamente. Então, você tem que discutir, isso aí tem que estar, a estratégia de negócios, o modelo de negócios. Lá de cima, você já vai ter que ter um direcionamento estratégico, que isso aí vem da alta administração da empresa. Porque ali, e eu já participei de reunião com o conselho das empresas, com o presidente de diretoria, e no meio da reunião de uma grande empresa de utility, distribuição de energia, né? E aí no meio da reunião, falando das boas práticas, etc., né? O líder de segurança de TI falou, não, e a gente precisa, aliás, voltar àquela discussão de proibir os funcionários na ponta, né, do guichê de atendimento, de ter acesso ao pendrive. E aí o cara, o diretor de operações, bateu na mesa e falou, no meu pendrive você não mexe, porque os funcionários precisam ter autonomia para trabalhar, para ter acesso a dados. Na reunião, e eu estava ali, então, é um exemplo que você vê se, né, o time que está fazendo conformidade, que está né, tocando esse trabalho, não for empoderado, isso aí não for muito claro para a organização, que é uma direção estratégica, isso aí vai discutir já também, né, toda a estratégia de transformação digital da empresa, vai ficar difícil, né, porque eles têm que ser empoderados. É a mesma discussão que eu faço com o pessoal de PO, né, quem vai aí aplicar para o cargo de DPO, peraí, você vai fazer entrevista com o gerente jurídico? Não, tudo bem, acho interessante, é importante, mas, peraí, é diferente se o DPO for fazer entrevista com o diretor jurídico, o diretor da área de TI, com o presidente da empresa. Isso aí mostra que a organização está dando um peso para aquela cadeira. Né? Então, isso é muito importante. Tem que estar na estratégia, tem que estar no core, né? Para refletir não só as práticas, os processos, mas muitas vezes o próprio modelo de negócio. Sei lá, o cara vai criar o Wi-Fi gratuito para coletar dados para monetizar em cima desses dados, né? Modelo de desconto em farmácia que coleta aquilo para vender aqueles dados sensíveis de saúde, consumo de medicamento. Será que tem privacy by default, security by default que vai resolver isso aí? É lógico, né? Então, muito bem trazido, Felipe. Eu concordo com você. Andrei, o pessoal está com medo de ser DPO. Não, mas que é muito perigoso. Não, é importantíssimo. É toda uma carreira que está nascendo, interdisciplinar, multidisciplinar, fantástico. É uma oportunidade única, muita responsabilidade, tem que estudar bastante. Eu acho que é a oportunidade de você sair da sua zona de conforto, de construir algo novo, né, de alicerçar aí uma carreira onde muito pouca gente já conseguiu, né, avançar. É lógico, tá nascendo. Embora não é nova, hein? A IBM foi uma das primeiras empresas no mundo a criar o cargo de DPO em 2000. A gente já criou em 2000. O nosso primeiro código de privacidade vem da década de 70, do início da década de 70. Então, quando eu falo de accountability,
eu estou bebendo, eu aprendo isso no dia a dia. Eu acho que, enfim, não é originalidade minha, é o que eu vejo É o que sendo você está feito em vivendo. casa. Mas, enfim, é uma profissão que vale a pena. Eu acho que quem souber, vai ter muita gente, tem muita gente que está aí estudando, está procurando, né, o seu espaço no mercado, mas eu acho que vai ser aqueles que conseguirem, né, fixar, vão ter a oportunidade de fazer um bom trabalho, né, e desbravar novos caminhos. Até então a gente discute o futuro do trabalho, né, o futuro das profissões, e a gente vê que vai mudar muita coisa. Essa é uma delas, né? De grande Cargos desaparecem e cargos são criados. Essa é a mágica da tecnologia, né, Isabela? Adriano, posso fazer uma pergunta para você nessa temática? Quando a gente fala de DPO, nós sabemos que é um profissional extremamente gabaritado, você já colocou sobre isso, né? Ele tem um custo para as organizações. Como você vê a aplicabilidade disso? Mas é mais curiosidade mesmo. Como você vê a aplicabilidade disso para as pequenas e médias? Talvez trabalhando com um comitê, alguém à frente, como tu tem a visão disso? Esse é mais um item que vai ter que ser discutido pela autoridade, né? Vai ter que ser regulamentado, né? Quais empresas que vão necessariamente ter que ter um DPO dentro de casa, in-house? Esse é um tema que vai ter que ser regulamentado. Mas o que eu acho que a gente tem que olhar é que depende muito também do conceito de pequena e média, né? Você tem empresa, por exemplo, que é muito pequena, muito enxuta no número de funcionários, mas que trata um volume absurdo de dados, né? Então, essa empresa, será que vale a pena você ter, né, um DPO ou até todo um departamento de DPO, né? Porque muitas vezes não é só uma pessoa, você precisa de todo um departamento para fazer aquilo. Olhar para a área de segurança, de repente é híbrido esse departamento. Então, vai depender muito do tamanho da empresa, do número de funcionários, do volume de dados que ela trata, né? Vai depender da regulamentação, vai depender da direção estratégica, né, que aquela organização vai dar para esse tipo de ação. Então, eu acho que ainda não tem necessariamente aquelas condições onde tem que ter ou não tem que ter. Eu acho que cada organização vai ter que discutir aí à luz do que for decidido pela regulamentação. Falando do pequeno e médio, né? No Brasil, boa parte das empresas, das organizações são pequenas e médias, né? Você tem a quitanda do bairro, você tem a padaria, você tem o escritório de contabilidade de um município médio, né? Então, acho que todos vão ter que avaliar, olhar aí a sua necessidade interna, olhar a regulamentação que vai sair, né? E analisar. O importante é que esteja em conformidade com a lei número 1 e que, se possível, avançar, né? E faz sentido para aquela organização avançar em boas práticas dentro do seu setor, dentro do seu tamanho, do seu segmento. Poxa, por que não avançar, né? Isso aí vai ser um diferencial competitivo com relação a todos os concorrentes, né? Eu acho que tem que fazer essa discussão, olhar, né? Eu dou um exemplo. Eu moro no interior de São Paulo já há um tempo. Uma quitanda, aqui a gente tem várias quitandas, né? E tem uma quitanda que é muito famosa, com frutas, enfim, né? E você tinha uma frutaria que não era tão famosa, etc., mas a quitanda estava fazendo só entrega, né? Você fazia lá e você pegava o drive-thru, mandava por WhatsApp, por e-mail e tinha acesso. Já a frutaria criou um site, começou a fazer o pagamento direto no site e fazer o delivery. Então, aí você olha, um exemplo simples, que é venda de fruta, você olha a complexidade em termos de tratamento de dados que começou a ter o segundo modelo da frutaria, que começou a ter um portal, né, a concentrar dados de pagamento, né, endereço dos clientes, ou seja, essa aí, embora seja as duas no mesmo ramo de negócio, essa vai ter uma complexidade maior, ela vai ter que olhar com carinho maior, dependendo da base, do volume. Já a outra, o que ela fez? Ela falou, meu foco, eu já estou consolidado aqui, ela fechou o drive-thru, não vende mais, quem quer vai ter que comprar lá fisicamente. Então, é interessante a gente ver, né, como que na própria discussão aí da pandemia, você já começa a ter diferentes modelos de negócio com diferentes necessidades
né, e riscos em termos de tratamento de dados que vão ter que ter as suas devidas responsabilidades, na minha opinião, processo de accountability, né, e de boa governança e gestão dos dados. Precisa haver um jeito disso não custar tão caro, né, para poder ser acessível, né, para essa conformidade poder ser acessível. Deixa eu até aproveitar e já puxar esse gancho, a gente já está caminhando para o final, a ideia era que durasse 1 hora, mas é que o debate está muito, muito bom, né? Mas então, deixa eu só, caminhando para o final e aproveitando esse gancho em relação à conformidade e aos portes das empresas, vamos dizer assim, como que elas podem fazer para evitar ilicitudes mais graves até que o processo seja concluído? Então, acho que essa eu posso direcionar para a doutora Isabela. Olha, eu costumo dizer que o X da questão inicial é o minimalismo na coleta de dados novos. Então, se a empresa está querendo iniciar a conformidade, partindo mesmo do pressuposto que está sendo dito aqui, de você fazer não só porque a lei determina, é mais fácil iniciar regularizando dados coletados a partir de agora, a partir da mudança da cultura na empresa, né? E aí, a partir disso, coletar o mínimo de dados possível. Coletar só os dados que são necessários. Então, puxando aí o exemplo do Andriei, na frutaria, ela precisa perguntar se o sexo é feminino ou masculino? Não precisa. Então, para que fazer essa pergunta na coleta de dados lá no site, onde a pessoa vai escolher as frutas e fazer o pagamento diretamente no site, né? Outra providência importante para evitar as ilicitudes mais graves, minimizar os riscos, já de início, quando a empresa não puder fazer tudo de uma vez só, e tudo certinho num fluxograma mais adequado, seria buscar diretamente um relatório de impacto à proteção de dados pessoais sensíveis e não sensíveis, que consta ali, no mínimo, a descrição dos tipos de dados que a empresa coleta, metodologia para coleta, a descrição dos processos de tratamento dos dados pessoais, situações que podem gerar riscos às liberdades civis, aos direitos fundamentais, metodologia que a empresa está adotando para garantia de segurança das informações. Esse já é um trabalho enorme, né? Já é um trabalho enorme. Mas iniciar por aí é um bom começo, para evitar as ilicitudes mais graves. E quanto antes nomear o encarregado, geralmente o DPO, é interessante que a empresa tenha um sistema automatizado para ela poder obter relatórios dos dados, do tratamento, das informações, que ela vai ser obrigada a prestar esses relatórios, prestar contas disso, se não já para uma autoridade nacional que nem existe, mas já sim para órgãos de proteção de defesa do consumidor, para associações que estão sendo criadas de defesa dos direitos dos titulares. E já respondendo uma pergunta que veio e cabe aqui nesse nosso papo, que veio no chat, também para poder prestar contas em eventuais ações judiciais, civis e até penais, porque essas ações independem da entrada em vigor da lei. O direito de reparação existe, sempre existiu, é previsto na Constituição Federal, é previsto no Código Civil, no Código de Defesa do Consumidor e no Código Penal. Então, as providências iniciais têm que ser tomadas com vistas a isso. As pessoas, como eu disse até ontem, nem sabiam que tinham direito à proteção de dados. Só que hoje, no dia seguinte, elas sabem, elas estão atentas e elas estão preocupadas, não querem ver seus dados vazados, utilizados, vendidos, e nem mesmo tratados com algoritmos e decisões automatizadas, né? Então, o encarregado precisa ter ferramentas para ele poder trabalhar. Seriam essas as minhas... Eu gostaria até de ouvir aí o Andriei e o Felipe sobre essas questões de como evitar os Isabela, acho essa tua fala muito pertinente, porque quando a gente fala de relatório de impacto, né, a gente traz uma visão para o empreendedor ou para a organização. E a partir disso, a gente já consegue realizar alguns movimentos em prol do tratamento de dados, de segurança da informação, né?
há um entendimento sobre o fluxo, você consegue saber que dados ou não você pode utilizar, às vezes você está coletando dados demais, às vezes tem colaboradores utilizando planilhas que não deveriam ter utilizado só para pegar uma informação específica que pode talvez ser tratada em cima do sistema. Então, esse relatório, essa visão preliminar, ela baliza muitas coisas, né? Então, a gente fala sobre transparência, nós estamos falando de uma lei que vai empoderar o cidadão. Então, o cidadão ele vai querer entender, né, em muitos casos, como você está tratando esse dado. Por que você tem o dado dele? E se ele pedir para você como está a rastreabilidade dos dados, né? Como é esse processo dentro da empresa? Então, tudo isso precisa ser notado, né? Então, eu entendo, a gente já comentou bastante sobre isso, então o Andrei também falou, sobre essa questão das possibilidades que a LGPD pode trazer para o compliance, né? Para a organização, para uma maturidade da organização como um todo, né? Então, isso impacta em transformação digital, impacta em várias melhorias, e inclusive na experiência com o usuário, né? Então, você pode simplificar processos, pode ser menos burocrático, enfim, acho que tem só ganhos dentro dessa relação. A Isabela trouxe vários elementos muito pertinentes, e eu acho que o que você lembrou aí, a minimização de dados, né? O que vai coletar de dados, isso aí já é princípio lógico, a gente já sabe, já está na lei, né? Será que a gente precisa continuar coletando a quantidade de dados que a gente coleta, né? Eu digo, as organizações em geral, né? E é engraçado, é surreal, a gente vai falar, é muito comum, eu vou falar em evento de produção de dados, de privacidade, e aí você preenche aquele direito de imagem, né? E aí já virou até corriqueiro, né? Algum dos palestrantes vai falar sobre data minimization, né? Aí ele segura a folhinha e fala, olha o exemplo aqui, olha, eu só estou dando meu direito de imagem, por que você precisa saber se eu sou casado? Qual é o meu endereço, né? Enfim, o CPF, o RG, o e-mail. Então, enfim, eu acho que é muito pertinente, tem muita coisa que dá para fazer, muito bem pontuado, Isabela, eu concordo com você. E a gente pode avançar, né? Não precisa ficar parado. Eu acho que... Exato. Bem por aí. Não vamos ficar esperando. Sim, pessoal, sim. Eu tenho a triste missão de anunciar que a gente vai para as conclusões finais. Sei que está muito bom. Infelizmente, nós não conseguimos responder todas as perguntas aqui do chat, dos comentários, mas, em respeito aí ao horário de todos, vou pedir para o Andrei, então, começar fazendo suas considerações finais, por favor. Então, mais uma vez, muito obrigado ao Migalhas, aí, em nome da Milena, a Isabela, o convite. Parabéns mais uma vez pela organização, pelo senso de urgência. Eu acho que essa semana é uma semana importante para a gente estar discutindo esse tema. Esse mês, aliás, né, vai ser um mês importante para discutir o tema, para fazer essa conscientização das empresas, das autoridades. Então, a gente precisa falar mais de privacidade. E é uma tarefa difícil, uma tarefa árdua, porque ao mesmo tempo que para as autoridades, né, a gente discute e leva a conscientização de que o país ainda não está pronto, que ainda há muito o que fazer. Por outro lado, para as organizações, né, públicas e privadas, a gente leva essa mensagem de que, olha, a lei ainda não foi regulamentada, mas é importante que você não fique parado, você tem que avançar. Né? Então, eu acho que cada argumento de um lado não deve servir, né, de contra-argumento para o outro. Eu acho que a gente tem que avançar nas duas frentes, na maturidade do país, na maturidade das organizações, né? E são essas oportunidades que a gente tem hoje para a gente poder fazer a discussão e amadurecer cada vez mais. Agradeço aí mais uma vez o convite, um grande prazer estar com vocês aí, com o Felipe, para a gente discutir e amadurecer também. Estamos nesse processo juntos. Obrigado, pessoal. E o Andrei já trouxe até conceitos de mediação para a gente. Cada argumento de um lado não precisa ter contra-argumento do outro. Isso aí. Obrigada, Andrei. Felipe, por favor, suas considerações finais. De novo, agradecer também o convite de vocês. Obrigado, Milena. Obrigado, Andrei. Isabela, obrigado pelo apoio. Eu acredito que pegando um pouco até da fala do Andrei, acho que é uma questão de a gente elevar o debate e dar continuidade, né? Nós sabemos que isso vai acontecer em determinado momento, nós precisamos, né, ter uma maturidade como negócios, ter um olhar diferenciado para dentro das organizações no que visa o tratamento de dados.
Eu entendo também que a LGPD, assim como traz algumas questões mais pesadas, ela traz muitos benefícios para as organizações, de uma maneira geral. Ela vai ajudar muito em questões de transformações digitais, principalmente no relacionamento com seus parceiros, né? Tem muitas empresas grandes, né? Aí a gente falando dos pequenos e médios, muitas empresas grandes vão buscar parcerias empresas que estejam adequadas à LGPD ou com boas práticas, né, na questão de privacidade. Então, nós precisamos realmente seguir. Eu acho que essa é a mensagem que a gente precisa deixar. Eu entendo que essa conversa aqui ela poderia se prolongar por 2 horas, 2 horas e meia. A gente não falou de quase nada ainda, foi bem superficial. Então, eu fico à disposição também para eventual aí contato em minhas redes sociais, ou enfim. Muito obrigado de novo pelo convite e obrigado, Andrei, pela parceria, cara. Obrigada, Felipe. Tanto o Andriei quanto o Felipe, que se dispuseram para colocar as redes sociais, eu vou pedir para vocês deixarem o @ aqui nos comentários, que acho que facilita para o pessoal localizar vocês. Isabela, por favor, suas considerações finais. Então, grata aos 3 painelistas que estão comigo aí, pela alma aberta nas informações e nas opiniões que colocaram no debate. Eu quero encerrar com uma mensagem dizendo que as coisas foram acontecendo no nível mundial de forma desorganizada e sem análise dos riscos para a empresa e prejuízo às pessoas. Foram acontecendo como? Foi surgindo aos poucos, naturalmente, a necessidade de coletar dados dos quais eram necessários para poder fechar negócios, para poder prestar serviços. Então, justamente por isso, por decorrer de uma questão, uma desorganização natural e até aceitável no início de tudo, onde tudo começou, não havia, e na verdade não há no Brasil ainda transparência com relação ao funcionamento das decisões do que é feito no tratamento de dados. Hoje em dia, já quase 100% das decisões são automatizadas, tomadas pelos coletores de dados sobre o seu uso, né? Os bancos de dados sendo cedidos a terceiros sem consulta aos titulares, benefícios usufruídos pelas empresas a partir desses dados, escape de dados expondo pessoas, né? A falta de transferência, na maioria das vezes, não decorre de má fé, mas do costume em usar e manter arquivados dados sem que isso antes fosse visto como fonte de danos. E, para além de cumprir a lei, para não ser penalizado ou não sofrer prejuízos com indenização, tem as oportunidades que surgem por meio dessa reorganização da gestão dos dados. Os consumidores vão optar, eu vou optar por trabalhar com uma empresa com boas práticas. Eu vou preferir um laboratório que para fazer meus exames, onde tenha boas práticas. Eu vou preferir o banco, onde tenha boas práticas, e assim por diante. Os investidores, da mesma forma, né? Não apenas os estrangeiros, mas os nacionais, eles vão preferir investir numa empresa de boas práticas, não só porque essa empresa oferece menos risco ao capital deles, porque é uma empresa conectada com as questões socioambientais. Geração de negócios, então, a partir disso. A inovação está nas pessoas e na forma como elas se organizam, não está nas ferramentas digitais. Obrigada, doutora Isabela. Bom, mais uma vez, em nome do Migalhas, agradeço a parceria com o Riquer Cury, advogados, agradeço a participação do doutor Felipe, a participação do Andriei, e a participação de todos que nos assistiram aqui, né? A gente teve uma ótima audiência aqui pela plataforma, uma ótima audiência também pelo Facebook, pelo YouTube. Então, quem nos assistiu pelo YouTube, já compartilha esse conteúdo, porque eu tenho certeza que ele vai ser muito produtivo para muita gente, né? Para quem está em empresas de pequeno, médio, grande porte, a adequação vale para todos. Então, muito obrigada mais uma vez e até uma próxima. Grata. Tchau, obrigado. Obrigada. Tchau. Obrigado, pessoal. Tchau. Então, mais uma vez, eu agradeço quem nos assistiu até aqui. Já curte o canal do Migalhas, compartilha esse material. E lembrando que o site está todo em promoção pela Semana do Advogado. Então, acesse migalhas.com.br. Lá tem desconto para todos os livros, tem desconto para se cadastrar como correspondente. E aqui, os nossos webinars todos ficam registrados.
tanto no site quanto no YouTube. Muito obrigada e até uma próxima. Tchau, tchau.